Nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 4, 10. Querido, essa palavra ela é muito especial. Espero que você consiga chegar ao entendimento junto comigo daquilo que Deus quer falar no nosso coração. Tem todo um enredo do contexto da nossa nação nessa palavra. Tem todo um enredo no nosso contexto como igreja. Eu sinto Deus ele nos levando para um lugar de ousadia, amém? Tem um espírito de ousadia querendo entrar em nós. Quando digo espírito, querido, por favor. A palavra diz espírito angustiado, prontidão de espírito. Essas palavras, espírito, por favor, não é só maligno ou o espírito de Deus, não. É referente ao estado interior do homem. Quando diz paz de espírito, quando a palavra vai trazer essa questão de espírito, é o interior, é como está você por dentro. Então, às vezes, quando a gente fala espírito de coragem, parece que é um espírito lá diferenciado do espírito de Deus. Não é isso. É um interior totalmente ágil, totalmente corajoso, totalmente eficaz. Estamos juntos? Então, o Senhor ele vai nos dar esse espírito de ousadia. Afinal, foi Paulo que disse, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação, de equilíbrio, que eu não lembro aqui agora, a terceira palavra. 2 Coríntios 4:10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Perceba que o corpo ele já está sofrendo a ação da salvação, mas ainda nós não fomos mudados no novo corpo que teremos lá na vinda do Senhor. Mas o nosso corpo ele está bebendo da vida de Cristo. E ele está falando de dificuldades, de momentos difíceis. Aí ele segue dizendo, porque nós, agora ele se colocando como apóstolo, que vivemos entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. De modo, por isso aí que ele está falando como apóstolo, que em nós, nos ministros, opera o quê? A morte. Mas em vocês, a igreja de Corinto, a vida. Temos, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e, por isso, também falamos. Deus, fala ao nosso coração, teu Espírito tem toda a liberdade aqui, Senhor, de atuar com teus sinais, de atuar com teu poder, Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus. Você crê e concorda? Amém. Bom, o apóstolo Paulo ele está aqui intimidado. Está acontecendo coisas, perseguições, momentos difíceis. E na segunda carta aos Coríntios ele começa desde o começo a dizer o seguinte: eu passei por uma tribulação que eu pensei que a vida tinha ido embora. Eu pensei que deu ruim para mim de vez e eu iria morrer. Eu cheguei a desesperar, eu cheguei a pensar que não ia dar dessa vez, para ser liberto da morte, e fui. Então ele, nessa intenção de narrar todas as desgraças, todos os momentos difíceis que ele estava passando na vida dele ministerial, ele chega nesse capítulo 4 e começa a falar o seguinte: eu entendo que tudo isso que eu passo opera para me matar um pouco mais, opera para que Deus arranque a minha vida da carnalidade e me coloque para viver essa fluidez da vida de Deus. A vida de Deus não compete com a sua vida. Ou um ou outro vai ter que morrer. Estamos juntos? Romanos 8, a partir do 12, fala que nós somos devedores. Até o verso 13, ele diz que nós somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas ao Espírito, para viver segundo o Espírito. E ele diz, se você viver segundo o Espírito, você vai mortificar, você vai matar a tua carne. Então não vai ter uma competitividade, vai haver uma pressão e um ou outro vai matar. Quem você caminhar, vai matar a outra natureza. Se na carne mata o Espírito, se no Espírito mata a carne. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: ainda que essas dificuldades elas venham, eu sei que eu tenho um ministério, que a morte que em mim habita vira vida para o outro, que a morte que em minha vida me capacita a servir o outro, morte para mim, vida para o outro. Aí ele vai dizer, nós também temos um espírito de fé. Ele diz, criei, por isso falei. Nós também cremos, como está escrito, eu sigo isso. E também falamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não vou me calar. Não vão tapar a minha boca. Ainda que tudo ocorra, ainda que tudo aconteça, ainda que perseguições venham, ainda que eu seja mal interpretado, ainda que eu seja
de alguma forma prejudicado, porque nós não lemos o texto todo, mas é muita coisa ruim que está acontecendo, ele diz, não fico quieto. Não adianta, nada vai atar minha boca, nada vai paralisar meu discurso. Eu criei e eu não tenho como parar de falar disso. Amém. Você está aí, meu irmão? Amém. Hoje eu quero falar sobre uma fé silenciada. É verdade, o espírito de intimidação, ó, tem feito isso aqui, ó. Falar não, aqui, ó. Quieto. Silencia a tua fé. Queridos, existe ambiente que você vai começar a perceber que a sua fé ela vai ser tolhida. Quieto. Aqui não, você não vai falar. Silêncio. Isso já está acontecendo. Isso começou a acontecer quando a mensagem cristã ela começou a se deturpar. Tem muitos ambientes onde Deus já não fala. A Bíblia é aberta. O cara que está ali na frente se diz pastor. Ele fala o nome de Jesus, ele cita as palavras de Jesus. Mas ali já há silêncio de fé. A fé ela vai passar por um ataque, sim ou não? Jesus disse em Lucas 18 assim, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Ele encontra? É uma das coisas que a gente não se prende, não se pensa, porém a gente precisa compreender. A nossa fé ela não pode ser silenciada. E há uma guerra de séculos, nós estamos falando de milênios, para nos calar. Você tem que entender que não é calar púlpito, é calar a mensagem. Sabe por quê? Ninguém pode paralisar a sua boca. Ninguém pode mandar em você. E nós já estamos caminhando a passos largos para um lugar onde as pessoas não podem mais ter opinião, onde alguém quer ditar a verdade que é dita, aonde é que a verdade pode ser achada. Hoje nós estamos caminhando a passo largo para isso. Querido, agora, o que tem acontecido? Você talvez não esteja percebendo, mas o seu silêncio já começou. Você não precisa que o governo agora comece a podar a igreja, a falar que a igreja não vai poder falar no tema X, Y, Z. Você já está em silêncio. Eu quero te mostrar os danos disso. Sabe por quê? A nossa fé, ela tem a seguinte ordem. Jesus disse em Marcos 16:15, vão, preguem, anunciem. Olha como é que é uma fé que não pode ser vivida em silêncio. Ela não pode ser vivida no anonimato. Você não pode ser um agente secreto que alguém fala, o que tu crê? Eu sou cristão. Opa, mas você nunca, ou até mesmo nunca nem foi notado nas suas ações cristianismo. A nossa fé é a fé que está na seguinte ordem. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser testemunhas. Tem que falar. A nossa fé tem que ser dita, pronunciada, discursada, anunciada. Você tem que falar. A fé cristã, ela não é para pessoas que recebem intimidação, ela não é para pessoas que recebem medo quando são acuadas. Ninguém tem o direito de vir para cima de você e tentar acuar você. Tinha um tempo aqui na igreja que isso aconteceu. Eu comecei a tentar explicar à igreja o porquê que a gente está aqui, evangelizar, crescer, expandir o reino de Deus. E, de repente, um irmão veio e começou a conversar comigo no particular, e tanto que o senhor está preocupado com o crescimento da igreja. O que é que está em jogo? Eu falei assim, o que é que está em jogo? É o fazer discípulos. Jesus me mandou ir fazer discípulo. E o irmão falou assim, para mim parece outra coisa. E eu recebi aquela intimidação. Parei, foi um tema que eu não quis nem saber mais. Para mim, tanto faz, tanto fez. Aí a igreja fica sem movimento, ela não sabe para onde está indo. É possível que você já chegou dentro da tua casa e falou assim, uma revolução acontece dentro do meu lar. Eu vou começar a abrir minha boca e proclamar o evangelho. Está na hora de eu arrancar daqui de dentro a mornidão, a indiferença pela busca da presença de Deus. Está na hora de eu começar a falar, e você se abriu como profeta e começou a proclamar a verdade, e de repente alguém vem e tuf, para. Jesus, ele quis nos mostrar o tamanho, quando ele estava enviando os discípulos, o tamanho da ousadia. Ele disse em Mateus 10, que é o capítulo do envio dos primeiros apóstolos ali, ele saca aqueles apóstolos e os envia de 2 em 2, Mateus 10, 27, Jesus ele chega a falar da ousadia que teria que ser na hora de proclamar
Olha o que Jesus te pede. O que eu lhe digo às escuras. Ele está falando, se você entrou no quarto e ouviu lá uma palavra, repita em plena luz. E o que foi dito a vocês, ao pé do ouvido, Jesus te abraçou e falou assim, Vitor, um segredo aqui entre nós. Cochichou no ouvido. Ele falou, proclame dos telhados. O contexto aqui é dizer assim, você está com medo? Olha o 28. Não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tema o que pode fazer perecer no inferno, tanto a tua alma como o teu corpo. É óbvio que você não pensa que é Satanás, né? Esse aí ele não tem poder de condenação nenhuma. É Deus. Ele está falando, você só pode ter medo de Deus, porque ele pode pegar tanto a alma e o corpo e jogar no lago de fogo. Agora, nós precisamos entender que nesse contexto de medo, Jesus pega os discípulos e fala assim, não se intimidam. As casas do tempo bíblico, elas tinham terraço, querido. Eram casas de pedra. Lembra que Pedro estava orando aonde? Quando ele teve a visão daquele lenço descendo, mata e come. Atos 9. Se não me falha a memória. O que acontece ali? Pedro, ele está sobre o telhado. Era muito comum. Você até hoje tem casas assim. Se você pesquisar, você vai ver. Ele está falando, o dia que eu falar com você, num lugar lá do cômodo, lá no escuro, no quietinho, sobe em cima da laje e grita. Sobe em cima da laje e alarma. Não fique em silêncio. Não faça pouco caso. Nós precisamos sair daqui hoje com um desejo tão intenso, uma ousadia gerada pelo Espírito, para nunca mais nos calarmos. Chegou o tempo da igreja entender que a nossa voz é uma voz de autoridade. Que liga no céu, ligado na terra, o que desliga na terra, desligado no céu. Tem uma voz de autoridade sobre a igreja do Senhor. A nossa fé, então, tem uma ordem. Falem. Não existe esse cristianismo silencioso. Você não vai ver nenhum cristão podado. Tem pastores que eles já se sentem acuados dentro de igreja. Por quê? Porque alguém os intimida. Meu irmão, o dia que você tiver alguém que senta na cadeira, ao dia que a gente tiver alguém aqui, é a hora que a gente precisa mais falar, porque nenhum espírito vindo de Deus intimida ou poda aquilo que é falado. Muito pelo contrário, amplifica a mensagem. O Espírito de Deus, ele fortalece a mensagem. Talvez você é uma pessoa extremamente frouxa com relação ao Evangelho hoje. Então, nós estamos debaixo de uma ordem. Vá e fale. Afinal de contas, como que nós fomos salvos? A Bíblia diz que é por conta da nossa confissão. Nós precisamos abrir a nossa boca para receber a salvação. Romanos 10:10 diz isso. A gente fala isso para o não crente, mas a gente não segue pensando que é o manter dessa confissão que nos salva. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Para recebermos salvação, a gente precisou dizer que a gente cria. Não bastou ficar de foro íntimo, não bastou ficar no coração. Teve que descer, sair. Teve que sair pela boca. Não foi suficiente o interior. Não é suficiente essa crença sem que haja proclamação. Tem que pôr para fora. Tem que gritar. Tem que dizer. Então, a primeira questão aqui é que você precisa ser uma pessoa que espalha a mensagem. Conta para geral. Sabe? Disso aí você pode ser o fofoqueiro. Conta para todo mundo. Senta. Vai tomar um cafezinho. Ó, eu quero te dizer que agora eu sou cristão. Eu quero dizer que eu tenho o Espírito Santo, eu estou procurando mais do Espírito Santo sobre a minha vida tem mudado. Você tem que contar para as pessoas. Caia na loucura de pregar o Evangelho e você vai ver o que Deus pode fazer, meu irmão. Essa nação não precisa, nós não precisamos de leis que nos favoreçam, nós não precisamos de nenhum político que nos favoreça, nós precisamos resgatar a autoridade que a igreja tem. Somos nós que descemos ao lugar onde o Estado não dá conta de ir. As leis, elas não transformam o coração de nenhum indivíduo, você sabe disso, sim ou não? Sempre haverá contrabando para aquilo que a lei condenar. Sempre haverá. Quem precisa de leis frouxas são pessoas que não querem dominar a si mesmas. Nós não vivemos pela lei, nós andamos pelo Espírito. Nós não precisamos de nada que nos venha tolir, nada que venha explicar para nós ações. A gente tem o Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz, que nós fomos libertos disso. Então, o que se expor da lei que vier, ela não será capaz de nos dominar. A lei do céu está dentro de mim, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, como vimos lá na quinta, desfez, livrou,
me livrou da lei do pecado e da morte. Então acabou. Então espalha a mensagem. Eu quero te mostrar algo. Mateus 4, 23 é o início do ministério de Jesus. Wagner, olha o que Jesus vai fazer. Ele percorre todo o ambiente, 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia. Grava isso aqui. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando a todo tipo de doenças, enfermidades entre o povo. O que vai acontecer? E a sua fama correu por toda a Síria. Deixa aí. O que ele vai fazer? Só para você entender. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Deixa aí, por favor. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Jesus, ele inicia o seu ministério ali, em Jerusalém. Agora ele andou um pouquinho mais, ele passou por Samaria, chegou a Galileia. Ele está na Galileia. Para você entender aqui, a Síria fica no Nordeste. Não é no Nordeste do nosso país, não, gente. É na localização geográfica. Para Jesus ter percorrido toda a Galileia e a fama dele chegar para a Síria, perdão, para Síria, porque tem a Assíria também, é muito confuso falar isso. Alguém amplificou essa voz. Porque ele só prega na Galileia e para. Ele percorre a Galileia. Era o ambiente dele, dos gentios, onde ele haveria de explodir o evangelho. Agora, onde chega? Meu irmão, nós não estamos falando de um tempo que tem Instagram, WhatsApp, não tem vídeo no YouTube. Querido, tem gente na tua rua que não sabe uma vírgula do que tu faz com essa tal da tua fé cristã que vai para o céu. Tem gente na tua rua que não reconhece o evangelho que você vive. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Anselmo, não tem carro, não tem Uber, não tem moto, não tem bicicleta. E o mais felizardo dali tinha um cavalinho. Eu estou dizendo que do nada alguém pega a fama de Jesus e leva lá para cima. Jesus espalha numa região e aquela região proclama para todo mundo que começa a chegar lá. Olha a expansão do que aconteceu. Meu irmão, para mim é uma vergonha. Igreja que cresce, presta atenção aqui, e o sonho dela é ir para ambientes. Olha, quando nós crescermos, vamos lá para o outro lado de Nova Iguaçu para ganhar gente crente e rica. Porque lá tem prédio, então deve ter rico. Para mim isso é uma pouca vergonha. Nós não colocamos igreja aqui em Figueira porque o galpão estava barato, não. Nós viemos atrás do povo daqui. As igrejas têm se mostrado porque vem para cá, faz cama, faz dinheiro e compra galpão e sai daqui. Como é que é isso, meu irmão? Não se precisa de localização para uma igreja se tornar conhecida. Jesus está lá na Galileia, veio da onde? Veio de Nazaré. Lembra? Os próprios discípulos dele, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Jesus ficou no anonimato 30 anos. E por que a voz dele foi tão eficaz em espalhar a fama dele? Porque o que ele fazia estava comprometido com o reino, e o que ele fazia curava, o que ele fazia expandia o reino de Deus, levava a vida para as pessoas. Meu irmão, nós não precisamos nos preocupar. Não é um lugar mais favorável, não é um lugar que é ponto de ônibus, não é isso que faz uma igreja. Não é. Não é. A gente brinca, a liderança tem sonhos, e nós sonhamos juntos, não é sonho do pastor. A gente sonha com um terreno maior. Sonhamos por causa daquilo que a gente sonha no futuro. Aonde é, pastor? Figueira. Não pode ser diferente daqui, Wagner. Não pode ser diferente daqui. A gente não escolheu aqui por causa do preço do galpão, cara. Agora, vamos lá. Você sabe onde você mora, não sabe? Como é que essa fé chegou lá? Como é que a fé da pessoa que te trouxe, que te auxiliou, chegou até você e você chegou até aqui? Por favor, meu irmão, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ampliar a mensagem. Amplifique. Faça a mensagem chegar, Wagner, onde a gente não pensa que é possível chegar. O que a gente faz? Abre um grupo pequeno. Chegou lá, Wagner ganhou alguém lá de Nilópolis. Abre um grupo lá, cara, o Wagner vai pregar.
Meu irmão, o reino de Deus, ele é tão eficaz. Vitor, eu fico pensando, meu Deus, a gente tem tudo, a gente tem uma live, pode abrir uma live ao vivo, eu vou atingir pessoas de fora do país, por exemplo. Eu tenho lá nos meus contatos, se eu abrir uma live. Não é essa a questão. A questão é a gente olhar para um tempo onde não tinha nada disso e pensar, como eles conseguiram? Meu Deus, nós estamos muito lentos. Sim ou não, que nós estamos aqui, ó, quietinho. Parece que a nossa fé é de foro íntimo. É só minha. É para mim. Ai, que delícia. Jesus, ele tem mexido com a minha vida. Eu não devo mais nada para ninguém. Eu não estou nem aí para o mundo. Querido, você tem a resposta para as drogas, para o vazio, para a depressão. Você tem a resposta para a pessoa que está ali pensando na eternidade. Você tem a resposta. E se você tem vindo quinta-feira, o Espírito Santo está gemendo sobre essas vidas, gerando angústia nelas, gerando arrependimento, tentando convencê-las, só que ele precisa do alinhamento, do seu convencimento de pecado, justiça e juízo sobre o mundo, mas ele precisa da pregação da igreja. Então você precisa espalhar a mensagem. Agora, eu quero colocar algo no seu coração. Não negue Jesus. É possível que você esteja negando o Senhor. E você está pensando assim, olha, como que eu nego Jesus? Eu nunca disse que eu não sou um cristão. Mas também o não afirmá-lo é negar. Mateus 10, 32, de novo, no envio. O que está acontecendo aqui? Ele não está falando isso que vamos ler para os não crentes. A gente usa isso aí, ó. Portanto, todo aquele que me confessar, o outro texto que lemos, sim, mas esse aí não. Diante dos outros, também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. O que está acontecendo aqui? Jesus não está num seminário de evangelismo, numa cruzada evangelística, nada disso. Ele está ensinando seus discípulos a ir fazer o reino de Deus, levar o reino de Deus. E quando ele está ensinando sobre isso, ele diz: vocês, ministros cristãos, você que se diz cristão, você que está indo falar da minha palavra, se você me negar, eu vou te negar. Se você me confessar, eu vou te confessar. Jesus não está falando aqui daquela negação. Você quer Jesus? A pessoa diga, hoje não, quer aceitar Jesus hoje não. Não é isso não, querido. Ele está falando que se o mensageiro mudar a mensagem, se o mensageiro ficar com medo e tentar se preservar, se o mensageiro disser, eu não conheço ele assim, não é bem assim, tentar mudar, tentar melhorar, tentar esquematizar, Jesus falou que isso seria uma negação que levaria ele a nos negar também. A dizer o seguinte, você não me conhece, né? Eu também não te conheço. Agora, querido, pensa no teu silêncio. O teu silêncio é uma negativa a respeito da pessoa de Jesus. O teu silêncio com o mundo significa que você sabe a luz que ilumina, mas você apaga ela. Paulo disse em Romanos 1,16, fala sério, tu pode declarar essa mesma coisa? Coração mesmo, querido, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de falar que Jesus me chamou para ser homem, e homem é homem de acordo com o que ele criou. Eu não me envergonho que o homem tem que ser marido de uma mulher só. Eu não me envergonho do evangelho. Para mim, pai crente tem que ser pai, tem que ser homem, tem que ser firme. Para mim, as mulheres de Deus não precisam ser sensuais, elas podem ser bonitas sem ser sensuais. Eu não me envergonho do evangelho. Para mim, crente é honesto em tudo que faz, nos seus negócios, na sua casa. Não tem falcatrua, não tem roubo de nada, não tem esqueminha. Para mim, eu não me envergonho do evangelho. Para mim, igreja não é negócio. Eu não me envergonho. Para mim, igreja não é palco político. A gente tem que saber do que é que a gente está falando, porque eu não me envergonho do evangelho. Essa palavra evangelho, você sabe que é uma palavra que não foi traduzida, né? Você sabe o que é? O que é evangelho? Fala aí para você. Você fala que é boa nova. Boa nova, não é isso? Uma boa notícia. A palavra não foi, ela foi transliterada. Pegaram lá do grego o que é o epsilon, botaram o e. E assim vai. Pegaram, foram pegando as palavras equivalentes e foram colocando. Só isso. Aí ficou essa palavra aí, ó, enigmática. Ele está dizendo, eu não me envergonho da notícia. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu sou, porque a notícia me fez ser. Eu não tenho vergonha de falar que o que eu estou crendo, eu estou crendo. Eu não tenho vergonha, eu falo aonde for que eu sou um cristão. Aí ele diz, porque é o poder de Deus, meu irmão. O homem é tão pequeno que ele consegue pegar a notícia que é poderosa e se envergonhar dela.
para Paulo dizer que não se envergonha, é porque tem atitude que tem gente se envergonhando aí. Meu irmão, tu não tem coragem de falar para teus sócios, para teu amigo, para teu não sei quem, para teu... Ah, vai aí, pode falar. Quem? Então, você é um envergonhado do evangelho. Eu lembro da campanha que o meu chefe na época fez para eu não casar. Cara, ele passou dos limites. Ele ficava assim, Jefferson, vem cá, cara. Tu é um jovem tão promissor, cara, vai casar por quê? Aí eu ria, eu falei assim, não, cara, deixa isso quieto. Eu pensando, você não está pronto para o diálogo de verdade. Você está achando que você tem para me falar, mas o que eu vou te falar vai ficar pior para tu. Eu tô lá, né? Eu falo, não, cara, deixa esse assunto para lá. Aí ele, Jefferson, tá chegando, cara, tu tem certeza, Jefferson vai estudar, cara, tu tem tanto para contribuir com essa empresa, tu vai ganhar dinheiro, cara. Eu falei assim, não, cara, eu quero casar. Aí um dia ele chamou o advogado, que a gente era tudo, assim, amigo, conversávamos bastante, ele sabia que eu era cristão, sabia da minha fé, sabia da pregação, sabia de tudo, sabia da igreja, sabia de tudo que eu fazia. Aí ele chamou e falou assim, fulano, fala pra ele. Aí o cara, casa não, cara. Casar é tão ruim que eu casei 2 vezes, que eu não acreditei que era tão ruim na primeira, eu falei, vou lá ver se isso é ruim mesmo. E eu continuo pra te dizer, cara, é muito ruim casar. Eu falei assim, vocês querem saber por que eu caso? Porque eu entendo que parte do que o homem é, ou que ele precisa ser, passa por quem ele escolhe ao seu lado. Eu não vou conseguir ser, eu não vou conseguir ir para onde eu tenho que ir se eu não casar. Além de, claro, amar a minha esposa. Mas isso não é suficiente. Se eu falo para ele, é porque eu amo a minha esposa. Essa resposta é bastante para casar, gente. E o que eu estou chamando de amor? Sentimento? Sentimento, você sabe que não dá conta, né, de manter casamento, sim ou não? Teu cônjuge te faz raiva, não? Então, se fosse só sentir, estávamos fritos. Vamos lá. Então presta atenção aqui. Você tem coragem de afirmar o que a Bíblia afirma? Hoje, você tem coragem de desagradar para ficar com a Bíblia? Eu estou te preparando para não ser mais tão popular. Eu estou te ajudando a entender. Teve um dia que eu fui num churrasco. O cara com um monte de amigo não crente chamou a gente. Amigo desviado de igreja e tal, tudo mais. Aí, pastor, fala com ele de dízimo. Aí o cara olhou para mim assim. Gente, às vezes eu acho que vocês da igreja aqui, vocês são um pouco... Não, porque assim, vocês miram na pessoa errada. Escuta só, escuta. Quantos de vocês aqui, qual é a frequência com que eu ensino sobre finanças? Vocês devem ter um probleminha. O cara tá lá, ó, no churrasco. Pastor, fala aí com ele de dízimo. Falei, cara, isso não é assunto não, cara. Não, por quê? Começou a querer zombar, eu falei, meu Deus do céu. Falei, ele não está pronto para essa conversa. Gente, dízimo não, mas avareza é um negócio que a gente explica facilmente. Ser capaz do dinheiro, você não tem coragem de se desprender dele para nada. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, eu não vou conversar sobre um avarento, sobre dar, porque ele não entende isso, não é a natureza dele. Ele é um apegado, ele é um escravo, ele é um pau mandado, e a saúde dele vai ser toda sugada pelo dinheiro, e eu que não vou entrar nessa bagunça. Você acha mesmo que eu estou aqui para ficar pedindo que o avarento dê dízimo? Você acha que a minha função é ficar chamando, ei avarento, seja generoso? Isso não existe. Eu tenho que dizer ao avarento que ele tem que morrer para a avareza. Ele estava pronto para essa conversa? Aí eu ia falar o seguinte, assim, se você não consegue conduzir a avareza, meu querido, quem dirá se você é fiel àquela mulher que está lá dentro? Vai me dizer que você não está talvez metido numa pornografia, você não está olhando mulher, você não está com outra. Porque o que te segura de fazer isso? Se você não dá conta nem de vencer a avareza, que é um negócio tão banal da raça humana, se apegar àquilo que não você não pode segurar, dinheiro acaba. A Bíblia diz que quem ama dinheiro não se farta dele. Estão prontos para essa conversa? Não estão. Eu não me envergonho do Evangelho. Então, o cara podia falar de arrependimento, de ir para o inferno. Você fala, aí pastor, fala com ele sobre ir para o inferno. Não. Fala com ele sobre dar o dízimo. Aí agora, pastor, o que você vai fazer? Eu falei, nada, não vou fazer nada não. Eu ouvi minha esposa, ela falou assim, amor, nunca mais a gente vai naquela casa. Por quê? Porque lá dentro estava outra ladainha. Eu falei, é verdade, me chamou, não vou não. Se for por obrigação, eu vou, por restante eu não vou não. Se eu estou faltando teus churrascos. Tá faltando é o churrasco, Anselmo.
Você quer saber o que Jesus falou disso? Marcos 8,38. Ô Jesus, isso aqui é pesado demais. Olha isso aqui, gente. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Jesus falou assim, hoje você se envergonha do que eu mandei você pregar e ser, né? Amanhã, quando eu estiver brilhando no céu, eu não estou nem aí para você, eu me envergonho de você. Eu que não vou querer você perto de mim. Você entendeu? Você está achando que você é o cara porque você melhorou a mensagem cristã? Porque você falou que você não é religioso? Você está achando que você é o cara porque tu mudou o teor do discurso? Não, é que eu não sou intolerante. Eu quero ver o meu Senhor olhar nos teus olhos e falar assim, não estou nem para você, figura. Aqui, ó. Você está achando que melhorando o evangelho para viver ele, ou adaptando ele para você, você está melhorando o evangelho? A mensagem não precisa de adulterações, ela não precisa de mudar vírgula, ela não precisa de mudar nada. Ela precisa de crente corajoso para assumi-la, para dizer, é assim que eu creio, eu não estou nem aí para quem pensa diferente. Eu me lembro, gente, do dia que eu tive que pedir. Eu e a pastora, é óbvio que a gente não teve nenhum tipo de intimidade física antes do nosso casamento. Isso não é coisa de crente. Aí eu lembro do dia em que eu fui falar, eu nunca falei isso aqui na igreja, que a gente só se beijou no altar. Porque não sei se você sabe, agora eu vou ter que ensinar isso. Cantares diz, beija-me com um beijo da tua boca, porque é melhor do que o... Aí a Bíblia diz assim, ó, e o rei me levou para sua recâmara. Não sei se você entende, mas o beijo acende um negócio que só pode ser apagado dentro de um ambiente íntimo. É por isso que o beijo começa com cantares e, de repente, alguns versículos já estão na cama. Beijinho, meu irmão, acende umas paradas que crente não pode apagar. E depois o homem fica como na angústia? Nós. E o corpo da mulher que se prepara para o sexo, faz o quê? Aí eu falei assim, mas eu nunca preguei isso como regra doutrinária. Nunca. Aí um dia veio uma crítica de uma crente, falar para alguém que é da igreja também. Aí eu estou falando, tem hora que nós temos uns desocupados aqui dentro. Cara, abre a boca e fala, gente. Seja franco, seja pelo menos juiz do seu próprio ser e verdadeiro consigo mesmo. A pessoa virou e falou assim, teu pastor proíbe beijo na boca. Estão dizendo por aí. E a pessoa nunca falou nada à minha defesa. Meu irmão, você sabe o que eu fiz? Eu beijei quando o pastor falou assim, pode beijar a noiva. Isso te agride em quê? Eu já te pedi para fazer isso mesmo? Não, eu não estou nem aí. Eu estou te ensinando um caminho de santidade. Eu não te pedi isso. Agora, por que você é agredido com a minha entrega em Deus? Eu falei o seguinte, a pior loucura que um crente decidir topar, Thaís, se ele falar, a partir de hoje eu viro ponta cabeça, eu só ando com a mão, eu seguro os pés. Cara, se é para isso que tu vai... Entendeu? A pior doideira que a pessoa propôs para Deus, se ela está propondo uma maluquice para Deus, mas ela está propondo em amor, ela não está falando que aquilo é santidade para ela não está falando que aquilo aumenta, aquilo é a gerência do que ela quer entregar. O que você tem a ver com isso? Nós nos envergonhamos do evangelho e não percebemos. Cara, por que a pessoa não abriu a boca e falou assim, não, eu estou com o meu pastor porque ele vive a santidade, porque ele crê na santidade, porque ele viveu, ele podou algo que ninguém quer podar. Isso foi o Espírito Santo movendo ele. Por que a pessoa não abriu a boca e falou a mensagem? Aí fica de lorota e traz isso para mim e eu administro isso para quê? É mais veneno para a nossa alma. Fica assim, pô, estão falando? Crente desocupado, vai lavar uma louça, pega uma panela para arear. Falar da pessoa, falar de alguém que quer buscar Deus, meu Deus do céu, onde nós chegamos? Eu quero te dar outra questão. Primeiro, desculpa, até já perdi aqui. Espalha a mensagem, não nega Jesus. E se livra da timidez. Se livra. Dentre aqueles que deveriam se alistar no exército de Israel, tinha algumas pessoas que estavam liberadas. Chamava todos os homens. Aí eles começavam, Wagner fala assim, desculpa, comprei um sítio agora, ainda não provei os frutos. Está liberado, Wagner. Era assim. Bruno, fala, cara, casei faz 1 ano. Ele fala assim, Bruno, fica com Deus. E assim ia dispersando pessoas. Em Deuteronômio 20, verso 8, aí ele falou assim, ó, aos oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo,
Existe alguém aqui, é literalmente um alistamento, gente. Ó, existe alguém aqui entre nós, existe aqui entre nós algum homem que é medroso e de coração tímido? Gente, eu não sei naquela época, mas na nossa época, Wagner, a gente ia fazer assim, ó. Vai, Vitor, grita aí. A gente ia falar, presente, Brasil. Vai, Vitor. Tu ia ter coragem, Cadu? Hã? Eu vou te mostrar quantos tiveram de fazer isso aqui quando foram alistados. Daqui a pouco eu te mostro. Mas olha só, vá! Volte para casa, para que seus irmãos não acabem ficando com medo também. Ele está falando assim, medroso atrapalha, porque ele tem medo. Então, na hora da guerra, ele pode liberar o seu medo. Aí tu pensa assim, poxa, Juízes 7, verso 3. Olha aqui. O que o Gideão fez? Deus falou assim, tem muita gente aí, cara. Não, tá estranho esse negócio. Quando muita gente se propõe a fazer algo extraordinário, desconfie, gente. Nunca! As mudanças sempre são por minoria. Não? O reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que cria uma grande... É como uma porção de fermento que... Sempre minoria. Jesus escolheu 12 homens para espalhar o evangelho ao mundo. Tá? Só para você entender, sempre pequeno, nunca grande. Portanto, anuncie ao povo o seguinte, quem estiver assustado, a palavra é tímido também, e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Vocês sabem que 10 vai ficar quantos? 300. Gente, 22.000 homens falaram assim, eu assumo! Gente, por que os frouxos não pedem logo para sair, cara? Caraca! O problema não é os frouxos estar no nosso meio para ser ajudado, não. O problema é que eles contaminam o outro para ser frouxo igual a eles. Por que a gente não usa esse poder da influência para uma coisa boa? Por que tu não chega lá no teu grupo e fala assim, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu sou um sem vergonha, eu busco muito pouco a Deus. Vamos melhorar, grupo. Eu quero assumir a minha fraqueza. Eu sou frouxo. Eu não venho quinta porque eu sou frouxo. A minha família não está buscando a Deus porque eu sou frouxo. Por que a gente não ajuda? Todo mundo fala assim, vamos embora, galera. A gente precisa ser mais corajoso ao se lançar. Está faltando entrega. Está faltando renúncia. Por que a gente fica se escondendo por atrás de fraqueza? Meu irmão, ou faz como os 22.000 aqui. Cara, 22.000 homens. Meu Deus, 22.000. Eu não acredito, cara. Pelo que eu vejo, os homens iam fingir que iam. É o que eu tenho visto ultimamente. Tamo junto. Depois que inventaram o tamo junto, a decepção aumentou, assim, exponencialmente. Eu acho que os índices de pessoas decepcionadas devem ter crescido muito, porque o tamo junto desgraça desse negócio, dessa frase. Agora, vamos lá. Deus não te deu um espírito de temor. Querido, não é normal você ficar intimidado. Não é normal você ficar tímido. Tímido aqui é um componente de retração, sabe? É uma coisa que retrai, que comprime você, que bota você para dentro de você, que não faz você ter coragem para ação. Então, por favor, o evangelho não combina com isso. O evangelho combina com coragem. O elemento da pregação do evangelho requer coragem, requer que você peite qualquer pessoa que botou limite, requer que você peite qualquer engano que esteja por aí. Você não pode ter medo. O Espírito Santo, a gente acredita nele, meu irmão. Ele convence as pessoas, então ele vai guiar toda a verdade da igreja. Se alguém chamar a gente de mentiroso, o que a gente tem que fazer? Acionar jurídico? Faz um vídeo resposta. Melhor. Vai para a internet não, que é campo de ninguém. Reúne toda a igreja e faz o que eu já fiz. Estão dizendo, e digo o que disseram. Tem medo? Eu não tenho. Querida, a gente não faz mais a coisa de forma sadia. Os 5 pontos do calvinismo, uma resposta ao outro lado. É isso. Faz resposta. Responda. A sua fé não é silenciosa. Agora, querer tirar a coragem dos outros de defender a igreja, nós estamos num ambiente que a defesa da fé precisa ser feita. As pessoas estão achando que tudo aberto é uma igreja. As pessoas estão tão bitoladas que pintar a parede de igreja de cor virou assunto de igreja séria e igreja banalizada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pintar de rosa, como era antigamente, verde, tu já foi de uma igreja verde? Balança a cabeça, vai. Eu sei que já.
Tu já foi de uma igreja rosa? Rosa? Talvez nem lembra. Querido, vamos lá. Verde e rosa é a cor da mangueira. Gente, por favor, cor de igreja muda nada. Se eu pintar isso aqui tudo de branco. O outro lado que usa o branco, você já pensou? Não tem. Nós não podemos mais fazer uma defesa da fé. Por quê? Porque estão querendo calar a igreja. Você tem que abrir tua boca, meu irmão. Deixa as pessoas conhecerem a mensagem que está dentro de você. E aí elas vão ficar lutando menos por essas besteiras. Elas vão entender que a santidade em Deus é real, que tem uma vida em Deus é real, que Deus muda a vida de pessoas, que Deus transforma pessoas e que você é um agente do reino. Você tem que abrir tua boca, você tem que proclamar tua fé. As pessoas precisam saber o quão sadio você está. Eu quero colocar um último conselho, e o mais simples de todos aqui. Falei do quê? Espalhe a mensagem, não negue Jesus, se livra da timidez, porque não é assunto de crente, e não parem de falar, mesmo sobre a ameaça do inferno. Amém? Atos 4, verso 18, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. 2 apóstolos, Pedro e João, vão ao templo orar, curam um paralítico, o paralítico entra com eles no pátio do templo, saltando de alegria, porque 40 anos aquele homem ficou sem andar. Se põe no lugar de alguém que fica 40 anos, sendo posto no templo para pedir, porque era a única profissão que lhe cabia naquela época, não tinha cota não, querido. Não tinha essa inclusão em mercado de trabalho, não. O cara não podia capinar, não podia colher, não podia cuidar de animal. Ele era carregado e colocado no templo para pedir. Um dia ele recebe um toque do poder de Deus e começa a andar. Como é que se para uma mensagem dessa? É uma mensagem ambulante, o cara entrou gritando, glória a Deus, glória, pulando, chamando. Aí o tribunal, o Sinédrio, os políticos da época se unem, chamam os 2 apóstolos e falam assim, ó, por último, chamando-os, verso 18, isso, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, gente, você está recebendo a sentença que te põe em liberdade. Alguns que a gente vai pensar assim, é só falar que balançar a cabeça e depois a gente não mente, a gente mente no... Não, os caras estão cheios do Espírito Santo que eles falam assim, Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Aí, o que vai acontecer? 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha a igreja orando agora, é a mesma igreja que participou de Atos 2, olha o que eles vão viver. Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, disseste por meio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Perceba que a perseguição vem para tentar calar. Agora eles falaram assim, ó, porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos está dando o nome das autoridades, para você que acha que citar ministro, né? Aqui, ó, a igreja está orando e denunciando, Deus viu isso. Só que ele falou assim, ó, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel e da Globo, se juntaram contra o seu servo Jesus, a quem ungis, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que deixem de morrer? Não. Deixem de ser perseguidos? Não. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Deus gostou dessa oração, meu irmão. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do Senhor, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia rodavam no poder, caíam na unção, sentiam cócegas do anjo. Eles foram fazer o que tinha que ser feito. A gente tem que aprender que o Espírito Santo não vem para sensações. Nós sentimos ele, percebemos ele, mas ele nos ativa. Se você pedir a Deus capacidade do Espírito para fluir tanto para a tua vida quanto para fluir através de você, você verá isso acontecendo. Isso aqui não está restrito. Não, o Atos 2, que a gente tanto fala, foi algo específico que aconteceu. A igreja de Jesus tem que ser capaz de observar a ameaça, de entender que ela é real. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai ser perseguido vindo para a igreja. Pode ficar tranquilo. Você pode continuar vindo. Pode vir todo culto, todo grupo pequeno, todo evento, tudo que a igreja te proporcionar. Isso não vai te ocorrer nenhuma ameaça. Mas o dia em que você falar que vai contar o que Jesus fez, cara, tu se torna um alvo. O dia que a sua oração começar, por intermédio da pessoa de Jesus, a produzir uma transformação, pode ter certeza, a coisa mudou. O dia em que você começar a operar pelo reino de Deus, levar a mensagem do Senhor, a coisa mudou. Você vai ver a fúria dos povos. Você vai ver aquele que estimula a fúria dos povos. Você vai sentir na pele o que é perseguição. Só que eu quero te dar um segredo. Os apóstolos sabiam que as ameaças estavam ali, eles contaram tudo. Mas assim, o dia em que você começar a falar, daqui para frente eu não me calo mais. Eu vou abrir grupo pequeno. A partir de agora eu vou entrar para dar aula em curso. Eu vou discipular pessoas. Eu vou começar a anunciar o reino de Deus na minha casa. A minha família vai começar a beber da palavra de Deus através da minha vida. Quando você começar a falar, eu vou interceder, eu vou orar. Quando você começar a mexer com a proclamação, com o dizer da tua fé, querido, te prepara porque o choque de frente virá. E a gente precisa desse conselho hoje. O que a igreja fez? Ouviu as ameaças. Só que eles entraram em oração e falaram assim, ó, o senhor viu o que fizeram com teu filho e agora o senhor viu o que estão fazendo. Eu quero te pedir uma coisa, Deus, olha para as ameaças dele. Pediram para matar? Hã? Deus matou essas figuras? Ele só fez o que a igreja pediu. Deus, enche as nossas vidas, que a ousadia do teu Espírito venha sobre nós, para a gente falar com toda a ousadia. Imagina agora, mudaram tudo no Brasil. Regulamentam mídias e daqui a pouco cultos. Daqui a pouco a gente não tem liberdade de crença. Pastor, a nossa carta magna, me disseram lá que ele não ia mexer com a igreja porque é questão constitucional. Liberdade de expressão também era. Liberdade de expressão também era. Você pode falar o que você quiser, querido, nesse país. Você dá conta das suas ações. Se você não tiver como provar, isso tem como já ser criminalizado. Agora, opinar, deixa eu te contar uma coisa. Tá só crente indo para a justiça atrás de justiça. Só crente indo para lá. Daqui a pouco, eles mandam isso lá para cima. Fala assim, ó, nós não temos um elemento constitucional. Está acontecendo alguma coisa. Alguém quer liberdade de expressão. Eles falam tanto que é liberdade de expressão, mas eles mesmos processam irmãos, querendo agora saber se está certo ou está errado. A gente tem que ter elemento jurídico para isso. Pronto. STF coloca uma matéria, porque nós somos incompetentes. Meu irmão, não sei você, eu estou prontinho para levantar a mão para o céu e falar assim, Senhor, olha as ameaças, estende a tua mão sobre nós e opera sinais quando a gente for pregar. Só que tem que estar com a segunda postura já ajustada. Quando a ousadia vier, quando a casa tremer, quando o Espírito Santo encher novamente, porque você entendeu que isso não foi para Atos 2, porque a mesma igreja repete o mesmo quadro em Atos 4. Ela recebe de novo o Espírito Santo e é cheia de novo. Nós somos cheios, quantas vezes pedirmos. Agora, quando a unção vier, meu irmão, você não vai dar conta de ficar faltando culto, fingindo que está ocupado, não. Você vai querer ter tempo para pessoas? Porque eu não sei se você entende que aquilo que você pede, você tem que usar.
Não pode enterrar. É melhor que não peça, querido. É melhor que você aceite a ameaça, ó. Fala não. Ó, fica quieto no teu trabalho. Deixa eles pensar que você é um crente maneiro. Vamos orar ao Senhor. Você pode se pôr de pé um pouquinho? Você que puder. Teve alguma coisa que impediu tua fé? Alguma coisa que tem impedido a tua mensagem? Talvez você começou falando, Deus, eu estou cheio de ousadia, eu quero mudanças, ó Pai. Eu quero transformação, eu quero algo mais profundo contigo. E você terminou acuado, desistido, desestimulado. Comece a pedir ao teu Deus agora que renove sobre você uma coragem que você talvez perdeu. Um dia você foi um crente que queria só amar Jesus, queria a verdade do Evangelho, e de repente o mundo foi te pulindo, foi te ajustando, foi te equilibrando numa perspectiva de ser aceito por todos. Querido, nós não seremos aceitos, compreendidos. Isso aí não é para nós. A gente tem que entender que a Bíblia diz que o futuro do mundo é nos odiar. Você tem certo na tua direção um ódio, um futuro de ódio. O mundo não compreende a justiça do reino. E a justiça do reino é aquilo que você deve viver. Então você não vai procurar ser compreendido. Isso é ilógico, isso é contrário. Mas o Senhor está aqui hoje para levantar a tua fé, para dizer que ninguém mais põe em silêncio nenhuma mordaça na sua boca. Você vai ter coragem de abrir as portas da sua casa e pregar o Evangelho lá dentro. Você vai ter coragem nos ambientes acadêmicos, nos ambientes aonde você deveria ser neutro, você ali será uma pessoa posicionada no reino. Não vai precisar levar a Bíblia, agredir ninguém com palavras, você se posicionará com a verdade, colocando a verdade para ser luz, acendendo as luzes nos lugares mais em trevas dessa geração. Esses serão vocês. E quando no reino alguém gritar, tímidos e medrosos, você vai poder de verdade não se levantar. Você vai dizer que isso não é para você. A timidez não irá parar você. Você estará alistado. E a Bíblia diz, para agradar aquele que nos alistou, tenha coragem de assumir a vida cristã, tenha coragem de assumir a confissão daquilo que já tocou teu coração e agora está na tua boca. Tenha coragem, diga, eu quero isso para a minha vida, é isso que eu me pego, é a isso que eu me devoto. Eu estou hoje rendido à verdade do Evangelho, eu tenho coragem de dizer, eu amo Jesus e eu vivo para Jesus, e o que isso me custar, que me custe. Senhor, não importa quem desagradamos, contamos que agradamos ao Senhor, Deus. Nós não somos culpados pelo coração que se desagrada por ser impuro e distante de Ti. Nós não somos culpados por aqueles que não assimilam a nossa fé, porque não vivem o que vivemos. Nós só estamos Te obedecendo, Pai. E se isso nos custar a nossa popularidade, estamos aqui para entregá-la. Nós não temos necessidade alguma, Senhor, de sermos famosos. Nós temos necessidade de que a fama do Senhor percorra por toda Miguel Couto, Grama, Genesiano, para todos os ambientes Shangri-La, Deus, para o Forte. Nós temos a necessidade, Senhor, de que a Tua voz vá a todos os lugares, ó Deus, que a Sua voz seja amplificada e nós não nos calaremos. Põe, Senhor, volume na nossa voz, põe volume na nossa voz, Senhor, amplifica o nosso falar, põe ousadia, coragem, intrepidez, algo que venha do Espírito, para dentro das nossas casas, a começar do nosso lar, Senhor. Coragem sobre a tua vida em nome de Jesus. Um ajuste na tua fé em nome de Jesus. Você terá coragem de assumir Jesus como teu Senhor. Você entende que começa no coração? A Bíblia diz, crê no coração que Deus o ressuscitou e com a boca confessar que Ele é o nosso Senhor. Põe para fora, querido, aquilo que já ganhou teu coração. Em nome de Jesus.